Japão terá mais de 9 reatores nucleares operando no inverno, diz ministro das Energias. É correto o assunto que a gente estava falando mais cedo mesmo. É mais ou menos ligando, né, o assassinato do Abe, né, com as energias nucleares. Parece um absurdo para quem é ignorante, né, mas para quem entende é um assunto sério, né, porque ligam, as duas coisas ligam uma das outras, né, porque o Japão ele é um país de favores, né. O Japão é um país de favores, né? Então, se você faz um favor aqui, você é recompensado ali, né? Então, né? Inegavelmente, o Abe Shinzo, apoiador total das usinas nucleares, né? Por um milagre da natureza, né? O acidente nuclear em Fukushima aconteceu quando o Abe Shinzo não estava líder do Japão, né? Então ele se safou do maior acidente, né, da história do Japão, né? Talvez até mais que a erupção do Monte Fuji, né? E conseguiu aí safar da história e virar um herói. Depois que ele foi assassinado, virar um mártir, né? Mas na verdade de mártir ele não tem nem o M, né? Provavelmente, né, se alguém pedir uma explicação mais correta, né, igual o Eduardo Nishimori, né, se ele fizer uma pergunta mais verdadeira, talvez a gente possa explicar para ele por que a Shinzo, né, é comandante, né, das usinas nucleares que podem levar o Japão para o fim, né? Para o fim, um país que tem 25% de todos os terremotos do mundo, Harumi-chan. O mundo tem 210 países no mundo, né, Harumi? Não sei se você que está na Europa, você deve estudar isso daí, né? No seu college aí, né? Sim, a gente tem 210 aí, sim, países. O mundo, né, o planeta Terra tem mais de 210 países independentes do mundo, né? O planeta tem mais de sim. 210 países independentes no mundo. E pasme você, né? O Japão é o país que detém a honra, né, o mérito de ser o país que tem mais terremotos no mundo, né? Aí nesse país que tem mais terremotos no mundo, que em 30 anos, que nesses 30 anos pode ter o maior terremoto que a humanidade já viu, e há 12 anos atrás teve o maior terremoto que a história da humanidade já viu. Não sei, acho que você tinha o quê? 8 anos de idade, né? Não sei se você chegou a ver as imagens dos terremotos no Japão ao vivo, em Sim, imagens, né? sim. Esse Eu não me recordo país, perfeitamente, mas eu lembro que foi assim, foi obviamente, chocante. esse país acabou aqui a bateria do, do iPad. Esse país, né, ele não está querendo reativar 9 reatores nucleares, né? Porque o Japão, depois da França, não, minto, é superior à França em quantidades de terremotos, usinas nucleares no mundo, né? Então, pasmem, né? Igual no Brasil, acho que se eu não me engano tem 2 ou 3 usinas nucleares em Angra dos Reis, né, Harumi-chan? Não sei se eu Sim, tiver errado, você me sim. corrige. Acredito que sim. Se não O me Brasil engano, tem correto. 2 ou 3, duas eu acho, né, ativas em Angra dos Reis, né? Mas o Japão tem Não sei mais o de número. 40 no Japão. Tem mais de 40 usinas reatores nucleares. Num país Uau. que está condenado, sabe, a morrer pelo terremoto. Então, quer dizer, eles querem ter
30 Fukushimas. Lembrando que Fukushima ainda nem entrou em estado de, né, limpeza oficial, né? Porque ele, né, vai demorar o quê? 200 anos para eles limparem Fukushima, né? Então, você vai comentar o que de um primeiro-ministro Shinzo Abe que quer regularizar 9? 9 não é. 9 é o começo, né? 9 é o começo. Depois do começo, você já viu, né, Harumi? Aí vai, né? Aí, né? Exato. Exato, você que é boa entendida da literatura portuguesa brasileira aí, você já deve ter ouvido aquela frase, né? Que passou porteira que passa um boi. Né, Harumi? Oh, Harumi acho que não pegou. Porteira que passa um boi, passa. Porteira que passa um boi, passa uma boiada, não é? Porque tá aberta. Exatamente. Exatamente. Uma vez aberta, assim continua. Olha aqui, ó. O nosso Eduardo Nishimori falando: Bigodinho, você gostava do governo do Abe quando ele era ministro? Não é questão de gostar, entendeu? Eu acho que, obviamente, eu não gosto. Eu acho que todo governante ele não deve ser gostado ou não gostar, entendeu? Eu acho que né, Eduardo Nishimori, né? Eu não sei se você, né, Eduardo Nishimori, eu não sei se você me permite falar, né? Mas todo governante ele não tem que ser gostado, venerado e idolatrado. Eu acho que ele tem que fazer o serviço que lhe é cabível, né? E, né, o Abe Shinzo, ele ainda ele praticamente ele destruiu o Japão, né? Aí você fala assim, mas como destruiu o Japão, né? Ele ele oficializou o sistema de empreiteiras no Japão, né? O Abe Shinzo, Abe Shinzo, ele oficializou o sistema de empreiteiras no Japão. Aí o que aconteceu? Se as empreiteiras estão oficializadas, elas podem, né, trabalhar com mão de obra dentro de fábricas com mão de obra braçais, né? Antes do Abe Shinzo, as empreiteiras eram oficializadas somente em escritórios, né? Em escritórios. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença, né, Eduardo? Você fala assim, Bigodinho, qual que é a diferença? Não é tudo igual? Eu falei, não, senhor, não é igual. Porque as fábricas, né, de trabalhos braçais são 90% do Japão. Não é? Ou você acha que é o contrário? Que 90% das fábricas, das empresas trabalham nos escritórios, né? Aí quem que vai produzir a roda, né, a transmissão, o carro, entendeu? O chip, quem que vai produzir isso daí? Né? É o trabalhador industrial. Então, quando ele admitiu, o Abe Shinzo, né, quando ele admitiu as empreiteiras, né, em trabalhos braçais, ele destruiu o Japão, acabou com o Japão. Tanto é que agora vai começar a aparecer, né, os efeitos colaterais dessa destruição do Abe Shinzo, né? E se você tiver alguma dúvida, favor perguntar para Harumi-chan, Eduardo Nishimori. Não fica secando só aqui, ó. Eduardo Nishimori. Resumindo, você não ficou satisfeito com o governo dele, exato. Não é questão disso, Eduardo Nishimori. Não é que ficou satisfeito ou não, né? Porque todo governante ele tem que ser avaliado com os trabalhos dele, né? Com os trabalhos. Não interessa se ele torce pro,
né, pro Flamengo ou pro Manchester United ou pro Yomiuri Giants. Isso não interessa, entendeu? Se ele é feio, se ele é bonito, se você gosta dele ou não, entendeu? O que importa é se ele vai levar o país, né, o terceiro país mais rico do mundo, né, para ser o segundo país mais rico do mundo, ou para ser o 33º ou quarto país mais rico do mundo. Até agora, né, Eduardo Nishimori, eu não sei se você conhece uma associação chamada OCDE, né? Eduardo Nishimori. Hoje em dia é fácil pesquisar na internet, né? Pesquisa aí, Eduardo Nishimori. OCDE, né? Em qual posição o Japão está em rendimento per capita, né? Seria o rendimento per capita do Japão. Rendimento per capita. Pesquisa aí, Eduardo. Eu particularmente não sei, né? Se eu falar a verdade para você, se eu sei exatamente, eu não sei. Mas o Japão, né, de segundo país mais rico do mundo, né, a renda per capita do Japão, ele caiu, se eu não me engano, para, né, muitas posições abaixo de segundo, né? E é uma questão de pesquisar, né? Isso são dados, né, o Eduardo Nishimori. Como não acabou falando que ele destruiu o Japão? Eduardo Nishimori, como não acabou falando? Não, então, mas é isso daí, a desvalorização, Eduardo Nishimori. Por que você acha que o ien está valendo 139, 138 ienes hoje em dia, né? Até a Harumi-chan deve estar sentindo essa desvalorização, né, Harumi? Né? Que a Harumi-chan deve receber em ienes, aí depois, né, converte para euros. Converter. Né? Exato. Né? Por que o Abe Shinzo... se eu tivesse aqui um whiteboard, né, Eduardo Nishimori, eu explicaria, né, mais detalhadamente, mas por cima... quando né, eu não sei se você sabe, Eduardo Nishimori, mas o Abe Shinzo, ele teve duas regências de primeiro-ministro no Japão, né? A primeira regência, se eu não me engano, foi de 2006 a 2007 ou 2008, se eu não me engano, né? Aí ele faliu totalmente, ele foi excluso como um zero esquerda, né? Um Zé Ninguém, né? Aí entrou o primeiro-ministro chamado Asutaro, né, que é um dos homens mais ricos do Japão, né, é um magnata, né, é tipo como se fosse o Donald Trump nos Estados Unidos, né. Ele governou de 2008 a 2009, mais ou menos, esse Asutaro, né, esse magnata, que inclusive está até hoje, né, no Partido Liberal como um dos líderes. Só que teve a eleição em 2009, né? Eleição para a Câmara Baixa da Câmara dos Deputados no Japão em 2009, hein, Eduardo? Aí esse Asotaro, ele perdeu, né? Ele perdeu a eleição da Câmara dos Deputados Baixos e, obviamente, quem elege o primeiro-ministro são os deputados da Câmara Baixa, entendeu? Aí, quem foi o primeiro-ministro? Obviamente não foi do Partido Liberal Democrata, foi do Partido Liberal, Partido Comunitário, né, do Minshito, né, no Japão, né. Aí foi outro partido que começou a reger o Japão desde 2009 até 2012. E nesse meio período aconteceu essa tragédia, né, um terremoto em 2011, que a humanidade nunca tinha visto, né? Inclusive acho que a Harumi-chan tinha o quê? 8 ou 9 anos, né, Harumi? Com esse terremoto absurdo que existe. A humanidade jamais viu um terremoto igual, né? Não sei se você viu, né, Harumi? E aconteceu realmente na regência do partido Minshito, né, do partido da comunidade, né, do partido da comunidade, não o partido do Abe Shinzo, né. E em 2011, aí em 2012 esse
devido a esse acidente e tal, usina nuclear, esse terremoto. Então esse partido comunitário que dominou o Japão durante 3 anos, ele teve que, né, Eduardo, ele teve que sair do poder, e o Partido Liberal Democrata, que era do Abe Shinzo, voltou ao poder e dominou o Japão, tal. Aí o Japão estava quase falindo, tal. Aí em vez dele assumir a falência, aí que tá o ponto, hein, Eduardo? Aí que tá o ponto. Você tá fazendo essas perguntas aí, eu acho que você deve ser um cara inteligente, né, Eduardo Nishimori? Aí que tá o ponto. Em 2012, se o Abe Shinzo tivesse assumido a falência financeira do Japão, igual a Grécia, né, igual o Zimbábue, né, e reconhecido que o ien, né, essa moeda, essa nota que você usa aí para ir no 7-Eleven e comprar uma Coca-Cola e um sorvete, tivesse falido e eles tivessem trocado a moeda, talvez teria sido muito melhor do que explorar, né, o câncer, né, da economia japonesa, do que ele fez. O Abe Shinzo fez. O que ele fez? Ele fez um pacto de morte, né, com a Casa da Moeda japonesa, e ele falou assim, ó, então, Casa da Moeda japonesa, eu vou emitir as notas fiscais do governo, né, e as notas fiscais do governo ninguém vai comprar, só que você compra, Casa da Moeda japonesa. Então o que ele fez? O Abe Shinzo fez, ele começou a emitir papel do governo, papel sulfite ali, né, Eduardo Nishimori, o papel sulfite que você imprime aí na sua casa, entendeu? E o Banco Central japonês começou a comprar esse papel com ien. Então, Eduardo Nishimori, vê se você entende. O Abe Shinzo, em 2012, ele fez um pacto de morte, né, com a Casa da Moeda japonesa, falando assim, ó, eu sou o governo, eu vou imprimir, eu vou impressar um papel escrito aqui 10.000 ienes, por exemplo, né, 10.000 ienes, e você compra esse papel por 10.000 ienes e me dá uma nota de 10.000 ienes. E com essa nota de 10.000 ienes eu vou pagar o Eduardo Nishimori. Aí, Eduardo Nishimori, da onde saiu o seu salário de 10.000 ienes? De um papel sulfite impresso, pago pela Casa da Moeda japonesa. Aí qual que é o problema? O problema é que não tem fundo nem era nem beira. É um papel. Você recebeu esse papel de 10.000 ienes, usou, comprou chocolate, Coca-Cola, 1 quilo de carne no carnívoro. Só que esse dinheiro não existe. Não existe. Por quê? Porque o Abe Shinzo fez um pacto de morte com a Casa da Moeda japonesa. Ele imprimiu, né, ações do governo, 10.000 ienes. Imprimiu, diga-se, colocou na impressora lá, imprimiu 10.000 ienes, levou para a Casa da Moeda japonesa e falou assim, ó, esse papel, esse sulfite A4 vale 10.000 ienes. Aí a Casa da Moeda falou assim, tá bom, vale, eu vou te dar uma nota de 10.000. Aí o Abe Shinzo pegou essa nota de 10.000 e pagou o seu salário, Eduardo Nishimori. Só que esse daí não tem como provar. Não tem como você qualificar esses 10.000 ienes na moeda, na economia do Japão. Então essas moedas ficaram, e foram várias moedas que ficaram avulsas. Então hoje ninguém mais pode provar que o que você recebe é verdadeiro, se o ien é verdadeiro ou não. Tanto é, né, Eduardo Nishimori, né, que você que me parece ser uma pessoa inteligente, tanto é
que a Casa da Moeda, né, o Federal Reserve dos Estados Unidos, começa a aumentar os juros para quem coloca o dinheiro na poupança dos bancos americanos, né? Então, se você tem dinheiro, você coloca na poupança dos bancos americanos e você rende juros na poupança dos bancos americanos. Se você coloca, você, né, que trabalha aí em qual estado, eu não sei se você tem negócio próprio ou se trabalha no caixa, mas você recebe aí, por exemplo, 300 mil ienes, você coloca no banco aí japonês do seu estado, entendeu? Você coloca 300 mil ienes por mês, quanto de juros ele rende, né? Quantos de juros ele rende? Se você coloca 3 mil ienes, se ele render 3% ao mês, 3% ao mês, que é os juros do Federal Reserve hoje, ele tem que render para você por mês 9 mil ienes, né? Rende 9 mil ienes se você colocar 300 mil ienes aí, ô Eduardo? Não rende, obviamente não rende, porque no Japão os juros são 0,02%, né? Não vai render 9 mil, vai render 9 ienes por mês. Só que nos Estados Unidos rende 9 mil ienes. Por quê? Porque o Abe Shinzo fez uma falcatrua, um pacto do diabo com a Casa da Moeda Japonesa, que a Casa da Moeda Japonesa não pode elevar os juros mais. Não pode elevar os juros mais. Por quê? Não pode elevar os juros mais? Porque ele emitiu muitas notas quando ele estava no vermelho. Quando a Casa da Moeda estava no vermelho e quando o governo estava no vermelho. Então, quando agora ele quer elevar a taxa de juros, ele não pode. Se ele elevar a taxa de juros, ele vai quebrar a Toyota, ele vai quebrar a Nissan, vai quebrar a Panasonic, a Sony, entendeu? Essas grandes firmas, porque eles contraíram grandes empréstimos a juros zero. A juros zero. Então, como que você vai explicar, né? Por exemplo, a Harumi-chan pegou 1.000 euros emprestados. Aí, na hora que a Harumi-chan pegou os mil euros, eu falei assim, Harumi-chan, eu vou emprestar 1.000 euros para você, mas os juros é 0,02%. É 250 ienes para cada ano. Aí, como que eu vou falar para Harumi-chan? Ah, não, na verdade não é 250 ienes por ano. São 2.500 ienes por ano. São 25 mil. Como que eles vão falar isso daí? Não podem. Se eles falarem isso, a Toyota vai falir, entendeu? A Rakuten vai falir, a Yahoo vai falir. Por isso que o Abe Shinzo botou o Japão na lama e ninguém sabe isso daí. Ninguém sabe, ninguém entende isso daí. Ninguém entende isso daí. Se quiser mais explicação, pode mandar aqui mais perguntas aqui, ó. Eduardo Nishimura, eu gostaria de pegar um dia para a gente conversar sobre tudo isso interessante. Você tem umas você tem umas ideias que às vezes parece até maluca, mas tem muitas coisas que eu concordo. É isso daí. Eduardo Nishimura, é isso daí. É aquele negócio assim, sabe quando você sente alguma coisa estranha quando você vê no Face, no Instagram, assim, Abe Shinzo, coitado, ele fez muita coisa pro DKSEG e tal. Não, ele não fez nada pelo DKSEG. Primeiro porque ele é contra os estrangeiros. O Abe Shinzo é de ultra extrema direita. Ele não aceita mestiço, ele não aceita lésbica, não aceita gay, não aceita preto, não aceita estrangeiro, para falar a verdade. Não aceita, vai estudar direito, entendeu? Estuda e depois vem falar, entendeu? O Abe Shinzo, né, que o pai e o avô eram políticos aqui no Japão, ele é de ultra extrema direita. Eles inaceitam estrangeiros, né? Aí quando eu vi aqueles negócios no Face, no Instagram, assim, a Abe Shinzo fez alguma coisa para o estrangeiro, ele não fez nada.
Ele só botou os estrangeiros na lama, botou o estrangeiro no estábulo, sabe? No celeiro, no celeiro. Botou o estrangeiro no celeiro, sabe? Sem nenhum direito trabalhista, entendeu? Nem, obviamente, sem nem condições sociais. Aí vai lavar, não, porque ele levou um tiro, né? Obviamente ninguém merece ser morto por um tiro, né? Mas ele não fez nada, não adianta você falar que fez. Se o Abe Shinzo fez alguma coisa, vem debater comigo, entendeu? Se tiver coragem, né? Como ninguém tem coragem, então fica como o Abe Shinzo não fez nada pelo Japão.